Fala aí, Santistas Realistas! Sejam bem-vindos ao Santos na Real e eu tô aqui para falar sobre uns tópicos que eu não resisti. Eu geralmente demoro para fazer vídeo para vocês, mas dessa vez aconteceram umas coisas no Santos e vem acontecendo que me irritam, né? Até coisas que eu escuto assim de influenciadores, jornalistas, da torcida que me incomoda demais. Eu acho que o perfil da torcida do Santos está mudando e não me agrada. Não me agrada, já venho falando sobre isso em outros vídeos. E eu quero falar sobre isso. E o que foi o estopim disso tudo foi a contusão do João Paulo. Na verdade, foi um pouquinho antes. Então, vou falar um pouco da contusão do João Paulo, não da contusão em si, mas do acontecimento todo, que envolve um pouco a torcida, né? Andei batendo boca aí com uma galera da página do... Não os donos da página do Santos Play, que eu adoro o Marlon Noronha, né? Mas a galera que segue, a torcida, cara, às vezes eu fico... Não consigo acreditar em umas coisas que eu leio, né? Mas quero falar sobre isso, quero falar sobre alguns jogadores do Santos, falar sobre estratégia de contratar goleiro do Santos e quero falar do estádio um pouquinho, porque é uma palhaçada o que está acontecendo. Mas enfim, vou começar falando do João Paulo. O João Paulo se contundiu naquele lance bizonho que todo mundo viu, né? E foi o erro dele, foi o erro do João Paulo. Eu já perseguia muito o João Paulo há um tempo atrás. Eu tenho um grupo de amigos que a gente participa de um grupo de colecionadores de camisas de futebol do Santos, né? Abraço para vocês, o CDS. Já falando em inglês, né? CDS Colecionadores, que agora eu não lembro o que significa o CDS, Colecionadores de Camisas do Santos, talvez, alguma coisa assim. E tem uma galera, abraço para todo mundo, Pedro, Jefferson, Thiago, Rafael, todos os Rafaéis que tem lá, os Gustavos, alguns saíram, outros não, depois do rebaixamento, houve uma guerra no grupo, mas enfim. Há um tempo atrás eu persegui o João Paulo, mas ele melhorou em alguns aspectos e eu parei. E isso tinha um problema que era bem maior, né? Que foi a geração Lucas Braga, né? A geração do jogador que era queridinho dos influenciadores que tiveram amnésia, né? Mas enfim. O que é que aconteceu com o João Paulo? O João Paulo vem mal há um tempo, Eu sei que canais como Varanda perseguem bastante o João Paulo e outros da torcida também, outros canais também, e com razão, não tira a razão deles, porque realmente o João Paulo está devendo há muito tempo, ele faz um milagre e faz umas 5 besteiras, né? E uma coisa que o João Paulo já devia saber é que ele não sabe usar os pés, ele não sabe, a gente sabe, tem vídeos disso, é só você fazer um Google e procurar os vídeos do João Paulo tentando sair com a bola com os pés. Eu lembro de um lance bizonho, que a bola veio para ele chutou para escanteio, cara, foi um negócio horrível, enfim... o João Paulo recebe uma bola, não sei quem passou para ele, se foi o Pituca, alguém passou para ele atrás, e o João Paulo, com todo o tempo do mundo, ele decide dominar a bola e passar ou dar um chutão, sei lá, mas ele domina a bola, aí foi o erro. Porque se você já jogou bola na sua vida, você sabe que quando a bola vai para um cara que não tem qualidade, você já grita, toca, se livra dela. Não, o cara foi dominar a bola, e o atacante chegou perto dele, bem perto, não, nem encostou no João Paulo, que teve que se esticar todo no movimento que foi o que acho que fez a contusão dele, né? Que esforçou, fez muito esforço, esticou muito a perna. Alguma coisa aconteceu nesse movimento todo torto que ele fez. Se você olhar o vídeo, você vai ver. O erro principal foi ter dominado, ele não devia ter dominado a bola. E nisso, o atacante chega, quase tira a bola dele, não tira, e aí ele teve essa contusão. Eu não estou falando que dava tempo para ele fazer alguma coisa após a contusão, não dava, porque eu já rompi o meu tendão de Aquiles em 2007, quando eu me mudei aqui para Portland. Foi horrível. Parece que alguém dá um chute por trás, assim, sabe? Eu até olhei, eu tava jogando bola aqui num campo que não conhecia ninguém, eu olhei para trás, não tinha ninguém, né? Tinha um cara super longe, e eu olhei bravo pro cara até, né? E o cara fez assim, até tipo, a sensação é que, vários cabos, desculpa se tá sendo muito visual, mas vários cabos se arrebentam e você sente o último fazer assim, pum! Eu não sei qual foi o tamanho da ruptura dele, a minha foi 99%, então eu senti como se fosse um osso quebrando assim, tá? Eu até olhei para ver se tinha algum osso fora e no exato momento que aconteceu, não no exato momento, mas alguns segundos depois, eu vi que meu pé nem mexia mais, nem mexia o pé. Então não dava para ele fazer nada após. O erro dele foi antes. O erro dele foi sabendo que ele é péssimo em saída de bola, foi em tentar dominar uma bola, porque ele acredita no tamanho da torcida que ele tem, porque a torcida tem uma torcida de jogador. O Santos está perdendo torcedores, não estão torcendo para o Santos, mas estão torcendo para jogadores. Não interessa se ganha título ou não. O João Paulo nunca ganhou um título importante jogando pelos profissionais do Santos, mas tem uma torcida, o João Pauletes,
que torcem pro João Paulo, não torcem para um goleiro bom do Santos, porque se torcesse para um goleiro bom do Santos, ia estar pedindo um goleiro bom há muito tempo. Mas o Santos se acostumou a ter jogadores medíocres, né? A gente tem Morelos fora de forma, a gente tem Patrick fora de forma, a gente não consegue aprender, né? A diretoria do Santos é uma continuação da diretoria do Rueda. Completamente, os caras contratam uns caras que não tem, eu não entendo, cara, os caras não tem físico de atleta. Eu sei que foi rebaixado, mas o Santos é um time grande, como contrata o Patrick? A gente vê as fotos, não é possível, cara, que os caras contrataram esse jogador, né? Qualquer um pode jogar no Santos. Esse Serginho que chegou agora, claramente a gente escuta falar que foram indicações do Neymar. Esse preço, o Neymar, tá sendo muito caro. Ele vai ter que voltar o Neymar pro Santos jogando muita bola sem poder se machucar, porque ele vai ter que cobrir esses grossos todos que estão ficando no Santos, cara. Porque esse Serginho é muito fraco também. Mas para voltar no João Paulo de novo, enfim, não quero mal de ninguém, eu não quero mal nem daqueles caras que falam mal de mim, que eu sei que tem muitos pseudo-jornalistas, influenciadores que falam mal de mim, eu não ligo para isso, o meu negócio é o Santos. E, cara, pelo bem do Santos, tomara que o Santos consiga contratar um goleiro. Mas eu já ouvi notícias aí que o Santos foi atrás do Marcelo Grohe, né? E agora parece que desistiu, porque acho que ele pediu um contrato longo, um goleiro de 37 anos, pediu parece que 3 anos de contrato, e o Marcelo Teixeira já largou as negociações. O que te lembra isso? Você lembra aquele jogador argentino que foi pro Grêmio? E o Rueda falou, não quero negociar mais. Lembra muito o Rueda, por isso que eu fico falando que essa estratégia de contratar ex-jogadores, de jogadores fora de forma, de jogadores machucados, e desistir de negociações do nada, parece muito Rueda. Eu não sei se vai acabar voltando atrás e vão contratar o Marcelo Grohe, não consigo falar o nome desse goleiro. Eu não sei se vão fazer isso ou não, mas, cara, tinha que contratar um goleiro para ser titular, cara. Eu ouvi umas pessoas falando, aí não, tem que trazer um goleiro para ser reserva, porque o João Paulo vai voltar e vai ser o titular, porque o Santos não tem torcida do Santos mais, agora tem torcida de jogador, cara. Tem torcida do João Paulo, cara. Em vez de pensar no Santos, os caras, estão criando uma geração de que a gente não ganha título há anos e tá tudo bem, porque o cara gosta do João Paulo. O Santos tá virando um time de bairro, o Santos não tem aquela pegada de torcida grande mais, não quer um jogador bom mais. Já é difícil contratar um jogador bom, porque eles não querem vir pro Santos, eles olham pro Santos. Cara, quando você joga bola na rua, você vai querer jogar num time mais fraco ou mais forte? Você não vai jogar num time mais fraco, né? Não vai, você vai querer ganhar o jogo, você vai num time mais forte. E o Santos não é o time mais forte, o Santos é um time que a gente vê, tem Morelos, tem Patrick, você vai querer jogar bola e passar nervoso com esses caras? Você vai querer riscar a sua carreira? Vai ter que jogar muito mais? Não vai, tipo, se o Neymar ele voltar, ele vai ter que fazer milagre se tiver esses jogadores no Santos. Tomara que quando o Neymar volte, os jogadores bons queiram jogar lá no Santos por causa do Neymar, porque pelo Santos em si, e principalmente pela diretoria, isso não vai acontecer, cara. A diretoria parece que não tem a competência de contratar jogadores que sejam bons fisicamente. Ó, você vê, por exemplo, o Furt, o Pedrinho, esses jogadores, eu fico pensando, será que eles estavam mesmo numa parte física ideal para jogar num clube? Por que outros times não foram atrás? Por que o Santos ele conseguiu? O que explica para mim o fato do Santos ter conseguido contratar esses jogadores que vivem machucado é porque os caras fisicamente não estavam bons. O Santos não tem um departamento de futebol, e aí eu falo do Galo, que foi rebaixado com o Santos no ano passado e ficou erro mais uma vez dessa diretoria. Não tinha que ter ficado ninguém, principalmente o senhor Marcelo Fernandes, no elenco do Santos, na equipe do Santos, no staffing do Santos. Cara, como é que pode? Então essas coisas que vem acontecendo com o Santos, muito se explica por isso, né? A falta de visão grande, sabe? Eu vi, até falei isso em algumas participações de alguns programas do próprio Varanda, acho que eu entrei alguma vez lá e eu escrevi também. Eu vi o jogador Rodri, do Manchester City, falando após o título inglês, falando, olha, ele foi perguntado, né, o que explica esse Manchester City ganhou o 4º título seguido, um recorde da EPL, da English Premier League. E ele explica que é o mindset, é um mindset de vencedor. E ele citou um lance que me marcou bastante essa entrevista dele. Ele falou que quando eles jogaram contra o Arsenal, que também fez uma bela campanha, acho que ficou 3 pontos atrás, baita campeonato, adoro assistir a EPL. E toda vez que eu assisto a EPL, eu vou assistir um jogo do Santos, uma parte minha que gosta de futebol morre, né? A parte de torcedor do Santos está morrendo aos poucos, vendo tudo isso que está acontecendo com o Santos, né? Enfim.
Ele falou, o Rodri, que quando ele jogou contra o Arsenal, ele olhou na cara dos jogadores do Arsenal e sentia que para os caras o empate já estava bom. E essa é a mentalidade do Santos, essa mentalidade de fracassado, de tipo, ah não, vamos segurar. É a mentalidade que o Carille traz pro time. Ah, Marcelo, então se trocar o técnico vai melhorar o time? Não vai, porque os jogadores são ruins também. O Santos não conseguiu montar um time com jogadores vencedores, com jogadores com porte de atleta, com físico de atleta. Jogadores que só vivem machucados estão no Santos. E a gente vê Morelos, vê Patrick pesado, William Bigode, ex-jogador, praticamente até marcou um gol, mas também os outros são fraquíssimos, né? A gente vê Pedrinho, eu vejo Canais, por exemplo, o Varanda mesmo. Ah, o Furt tá fora, o Pedrinho tá fora. Eu sei que o Gabriel Zupa adora o Furt. Mas são jogadores que mesmo em forma não vão contribuir muito. Não vão, cara. O Santos não tem ataque. O time que marcou mais gols no mundo não tem atacante bom, cara. E ninguém fala nada sobre isso. É impressionante, cara. Eu fico revoltado com isso tudo que está acontecendo com o Santos. E eu fico revoltado com o Santos estar pensando agora em contratar um goleiro reserva. Eu vi gente falando a lá Jandrei, a estratégia Jandrei que eu gostei, porque o João Paulo volta. Meu, se livra disso, se desapega. O Santos não consegue se desapegar de jogadores como o Alisson, tá sempre voltando. O Vladimir ter voltado no ano passado já foi um tapa na cara de todo o torcedor. E teve torcedor que gostou porque gosta dele. Tem torcedor que gosta do Alisson. Tem torcedor que ama o João Paulo, cara. Como se o João Paulo tivesse ganhado alguma coisa pelo Santos. Ele foi rebaixado com o Santos e deu vários vexames com o Santos também. Então é o seguinte, é muito triste ver a torcida do Santos se prender a jogador grosso, porque de alguma forma, aí se de alguma forma foi uma homenagem ao Varanda, de alguma forma gosta do jogador apenas, esquece do Santos, cara. E o lance do estádio? O lance do estádio me incomoda também, porque toda vez o Santos volta com esse mesmo assunto do estádio. É um festival de assinatura. E o Marcelo Teixeira chega na mídia para falar sobre isso, dá a entender que quer um estádio em São Paulo, dá a entender que quer um estádio assim, assim, assado. Mas no final do dia não tem estádio nenhum. É só, acho que para enganar o torcedor santista, o que é muito triste. Marcelo Teixeira, eu não votei em você, cara, mas o Santos está na sua mão, cara, a gente confia em você. Como você vai resolver essa situação? Um estádio para 30 mil pessoas na Vila Belmiro, eu vi até um ouvinte do Varanda falando e concordo com ele, esqueci o nome, senão dava o crédito. Um estádio de 30 mil, fazer um retrofit lá na Vila Belmiro mesmo, na região da Vila Belmiro, eu não sei se tem condição para colocar um estádio para 30 mil pessoas. Sinceramente, eu não sei. Falta ser mais arrojado, como a gente fala em inglês, ser mais bold, sabe? Tomar uma decisão que faça o Santos ficar grande de novo. O Santos pensa muito pequeno. O potencial que o Santos tem, o Santos está destruindo, trazendo jogadores medíocres, jogadores fora de forma, ex-jogadores, jogadores machucados, mantendo no elenco, no staffing, profissionais que rebaixaram o Santos, que a gente sabe que são paternalistas, profissionais que não têm a mesma visão do Santos, da história do Santos, um Santos que joga com atacantes bons, rápidos. Cara, ele não valoriza os jovens, cara. A gente não vê, por exemplo, muitos jovens tendo chances. O JP Sherman, baita jogador, eu vou além, melhor jogador do Santos. E ele consegue a proeza de tirar o Sherman. No outro jogo, o Sherman saiu correndo do campo. Falei, fisicamente ele tá bem, por que você vai tirar o Sherman, cara? Da onde pode acontecer alguma coisa? Enfim, o Santos está sendo uma decepção. Eu sei que está na frente ainda, mas essa pontuação está bem enganosa. O campeonato da Série B é bem fraco e o Santos precisa melhorar muito, porque mesmo se subir com esse time aí, vai sofrer na primeira divisão e vai ter que fazer uma limpa novamente para a primeira divisão, e a gente sabe que vai ser a mesma diretoria, provavelmente os mesmos caras que estão na comissão técnica, os mesmos caras que estão na diretoria, e a gente sabe como esse elenco do Santos foi montado, né? Amigo de amigo, é o cara que está fora de forma. Olha, tô preocupado com o Santos, por isso quis fazer esse vídeo. Cuidado com o que vocês assistem. Se você está assistindo isso pela primeira vez, meu nome é Marcelo, sou conhecido como Mr. Jersey, porque adoro camisa de futebol, que nem essa aqui do Santos que eu tenho, essas do Santos que estão atrás de mim. Essas daqui são do vídeo anterior que eu fiz pro Mr. Jersey. Mas não esquece de compartilhar com todo santista inteligente. Tamo junto!